Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falamos sobre a Páscoa. É verdade, chegamos mais a uma altura de celebração pascal. Chegamos mais a uma altura em que o mundo cristão vem celebrar a Páscoa. Vem celebrar, ou pensa que está a celebrar, a morte de Jesus. Pensa. Infelizmente, nos é colocado pelos olhos dentro, à semelhança do Natal, como já aqui vos falei também neste canal, que a forma divertida, digamos, e levezinha de celebrar a Páscoa é com coelhos e ovos de chocolate. Errado, meus queridos, errado. Em primeiro lugar, a morte de Cristo não tem nada a ver com coelhos, nem ovos. Mas vamos perceber porque é que temos coelhos e ovos na celebração da Páscoa. Assim como nós temos pais natais na celebração do nascimento de Cristo. Ambas as coisas não coincidem. E se neste canal eu já vos expliquei o que é que o Pai Natal está a fazer no meio do Natal, vou-vos explicar o que é que o Coelho da Páscoa está a fazer na Páscoa. É mais ou menos algo semelhante. Ora, segundo a tradição alemã, e foi essa que se espalhou pelo mundo todo, existe uma deusa que é a deusa da Páscoa. E o nome dela é Eostre, ou Ostara, depende da tradução. É a deusa Eostre, ela é uma deusa, e vocês estão vendo aqui na imagem, ela é uma deusa que está associada à deusa da fertilidade. E o animal adotado, digamos, aquele que melhor representa a fertilidade é justamente o coelho. Porque, como vocês sabem, o coelho é um animal que se reproduz rapidamente e com abundância. É um animal muito fértil, o coelho. Portanto, associado à deusa da fertilidade, temos o coelho. Coelho que ficou associado, digamos, aos festejos pascais do cristianismo. Algo que foi introduzido do paganismo para o cristianismo, justamente nesta altura da Páscoa. Ora, se no Natal, que celebra o suposto nascimento de Cristo, temos algo pagão, que é o Pai Natal, agora quando se celebra a morte de Cristo, temos também algo pagão, que é o Coelho da Páscoa. Ora, não fosse Satanás astuto, e justo naquelas alturas em que o cristianismo celebra aquilo que não devia celebrar, que é o nascimento de Cristo e a morte de Cristo, pelo menos desta maneira, ele veio aqui introduzir referências pagãs às celebrações cristãs. Veja esta mistura. Ora, mas esta deusa, Ostara ou Eostre, ela tem um antepassado dela. Lembre-se que Satanás vai reciclando os seus deuses até chegar aos dias de hoje. E esta deusa Ostara, o seu antepassado quem era? Era a deusa Ishtar. Também com um nome idêntico. A deusa Ishtar era a grande deusa da fertilidade babilónica. Era, digamos, a maior divindade que havia, digamos, em uma das maiores divindades que havia em Babilónia. A deusa Ishtar, que é justamente a deusa da fertilidade, ligada, digamos, à fartura, ligada à primavera, ligada a todo o sistema, digamos, de colheitas e reprodução animal. Tudo que estava associado à fertilidade da natureza era dedicado à deusa Ishtar. Deusa Ishtar que evoluiu aqui para Eostre, que deu também início, ou deu também origem à palavra da Páscoa, ao conceito da Páscoa, Easter, como diziam os ingleses. A Páscoa, esta Páscoa em inglês diz Easter. Easter que vem justamente desta palavra Eostra, que também vem da deusa, não é? Desta deusa que vem da deusa também Ishtar, lá dos babilónicos. Então Satanás vai sempre buscar lá atrás, vai reciclar os deuses antigos e dar-lhes uma nova cara, hoje em dia, digamos, de uma coisa assim muito leve, assim um coelho da Páscoa, até são de chocolate e tudo, né? Uma tradição que começou lá na França, no século XVIII, se não estou em erro. Pronto, para as coisas ficarem assim mais softs, assim mais doces. O paganismo é sempre, Satanás adoça, dá-lhe assim um cunho doce ao paganismo. Ora, mas ainda assim muitos cristãos, muitas igrejas cristãs celebram a morte de Jesus na Páscoa, com a festa da Páscoa.
foram buscar à tradição judaica a festa da Páscoa, para celebrar a morte de Cristo. Não. Também está errado, amigos. Também está errado. A Páscoa deixou de simbolizar o que quer que seja depois da morte de Cristo. Porquê? O que é que simbolizava a Páscoa? A Páscoa simbolizava, para os judeus, era a libertação. Eles festejavam esta festa por causa da libertação que tiveram desde lá de Israel do cativeiro egípcios. Lá quando estiveram 400 anos presos no Egito. Então essa libertação foi celebrada até à morte de Cristo. Ou teve sentido até à morte de Cristo. Porquê? Porque na morte de Cristo, aliás, na Páscoa, melhor dizendo, era sacrificado um cordeiro que simbolizava justamente Cristo. O cordeiro que tira o pecado. O cordeiro que era sacrificado pelos pecados do povo. Quando Jesus morreu, o cordeiro de Deus veio ser sacrificado para tirar os pecados do mundo, para pagar pelos pecados do mundo. Então todo o sistema sacrificial e toda a festa da Páscoa, a partir dali, deixava de ter sentido, porque o cordeiro já foi morto. O Filho de Deus morreu em nosso lugar. Então a Páscoa em si deixou de ser sentido. A libertação estava concluída. Já não é necessário mais ser festejada. Porém, o Senhor, Nosso Senhor Jesus Cristo, instituiu uma celebração que veio substituir a Páscoa. Qual é ela? É justamente a ceia, a Santa Ceia. Lembram-se da ceia que ele fez com os discípulos, logo naquela noite antes da sua morte, quando ele se reuniu com os discípulos lá naquele aposento do alto, e ali esteve reunido, fez o lava-pés aos discípulos, fez também, partiu o pão e o vinho, todas essas coisas, essa ceia que ficou como simbolismo, não só da morte dele, mas como uma comemoração para a memória futura da sua morte. E a festa da Santa Ceia, ou esta cerimónia da Santa Ceia, que ficou como substituindo a Páscoa. Porque se o cordeiro foi morto, já não era necessário mais Páscoa. A libertação estava concluída em Cristo. Ora, mas para que o povo se lembrasse, que o povo cristão se lembrasse do sacrifício de Cristo, então ele instituiu uma ceia, onde existe o pão, que é o símbolo da sua carne, existe o vinho, sem álcool, sumo de uva, atenção, não confundam. O fermento na Bíblia é símbolo do pecado, portanto o pão ázimo que é comido aqui na ceia, ele não tinha fermento, e o vinho também não era fermentado, não era a pinguça que as pessoas gostam de beber, não é nada disso, era um sumo de uva isento de álcool, sem fermentação. E os judeus sabiam bem conservar o vinho, ou aliás o sumo, para que ele não se tornasse vinho. Eles conservavam-no em odres de pele e debaixo da água, e ele ficava ali durante meses sem fermentar, porque ficava ali uma temperatura baixa. Então eles tinham, digamos, esta tecnologia, esta forma de conservar o sumo. Ora, em 1 Coríntios 11, o Senhor vem-nos dizer, quando ele celebrou a ceia, isto já foi o apóstolo Paulo a relatar, fica mais claro aqui nas palavras de Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versos 24, quando o apóstolo Paulo vem dizer, no verso 23, aliás, vem dizer assim, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Então o Senhor veio partir o pão, que simbolizava a sua carne, o seu corpo, e disse, fazei isto em memória de mim. Então se vocês querem lembrar do meu martírio, da minha morte, façam esta cerimónia em memória de mim. A seguir ele diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ora, se o pão simbolizava o seu corpo mutilado, o sangue de Cristo vertido na cruz simbolizava esta nova aliança que duraria até ao fim, até à porta da graça fechar. Esta nova aliança que permitiria à humanidade uma segunda oportunidade para então se voltar para Cristo e se arrepender. Uma nova oportunidade foi dada à humanidade, uma nova aliança foi feita entre Deus e o seu povo. E também isto devia ser feito em memória de Cristo. Então, se o sacrifício de Cristo deve ser memorizado
se esta nova aliança deve ser memorizada, deve ser guardada nas nossas mentes até ao dia de hoje, ela é feita através da Santa Ceia. Ela é feita através da ceia do Senhor, onde nós temos também a cerimónia do lava-pés, como relação horizontal entre nós e o nosso próximo, e temos também a toma do pão e do vinho como relação vertical entre nós e Deus e nós, como memória do sacrifício de Cristo. Então não, amigos, não é a Páscoa que vem lembrar da morte de Cristo. A Páscoa é uma festa que acabou com a morte de Cristo. Em substituição, agora temos uma celebração também, porque a morte de Cristo deve ser celebrada, ou pelo menos lembrada, mas sim na cerimónia correta, na ceia do Senhor, ou na Santa Ceia. No entanto, amigos, as nossas crianças na escola andam vestidas coelhinhos. Nós vamos ao supermercado e compramos umas amêndoas de chocolate e compramos aí uns coelhinhos da Páscoa para as crianças comerem. Meus queridos, o apóstolo Paulo também vem dizer aqui que não devemos comer comida sacrificada aos ídolos. E, no entanto, andamos a comer, ou as nossas crianças muitas vezes andam comendo ovos de chocolate e coelhos de chocolate, que são comidas, alimentos, e chocolate já não é nada bom, mas enfim, são alimentos sacrificados a estar, ou ostara, ou como preferirem. São alimentos sacrificados a ídolos pagãos. E nós comemos essas coisas. Não. Nem esses alimentos são para comer, e nem a Páscoa serve para celebrar nenhuma morte de Jesus. Portanto, amigos, o que eu vos estou aqui a dizer, passem este vídeo, deem o vosso like, façam os vossos comentários, façam chegar a verdade ao máximo de pessoas possível. Porque não é comendo alimentos sacrificados a ídolos e nem é lembrando-nos erroneamente da morte de Cristo que um dia vamos ter a salvação. O Senhor não pode dar a salvação a quem vive no erro. Passem esta mensagem a quem vocês quiserem, amigos. Aqui não está ninguém a criticar ninguém, amigos, mas a verdade acima de tudo e Deus acima de todos. Portanto, meus queridos, o que nós estamos aqui fazendo é tentando abrir os olhos às pessoas, e algumas pessoas, cristãos, que pensam que a Páscoa, comendo cabrito, porque é tradição em Portugal comer-se cabrito na Páscoa, tendo a mesa recheada de ovos moles e todas aquelas sobremesas sumptuosas que se estão lembrando da morte de Cristo. Amigos, não. A morte de Cristo lembra-se na ceia do Senhor, com humildade, com espírito de arrependimento e com entrega. É assim que se lembra a morte de Cristo. Portanto, meus queridos, à semelhança do Natal, Páscoa também não. Desejo que o Senhor vos abra os olhos, vos dê espírito de entendimento e que vos faça mudar de opinião, para que a verdade seja exaltada acima de tudo. Desejo que o Senhor vos guarde, vos abençoe e até à próxima.